Agora, o milho. Em Mato Grosso, o plantio da segunda safra começou. Este ano, as lavouras devem perder espaço no estado. O Luiz Patroni conversou com o superintendente do IMEA. O plantio da segunda safra de milho realmente começou aqui em Mato Grosso. O ritmo é um pouco inferior à média histórica para o período, mas supera o do ano passado. Cleiton, hoje o plantio está em torno de 1,2% da área total prevista, né? É uma condição de plantio que se assemelha a anos anteriores ou esse ano a gente tem particularidades? Esse ano a safra está completamente distinta e começa já com uma peculiaridade que a gente está observando algumas áreas iniciais, desde lá do final do ano passado, sendo semeadas mais cedo em função da redução de ciclo, do tempo de ciclo das culturas da soja, os produtores também abandonando algumas áreas e indo para a cultura de segunda safra diretamente. Então começa um pouco mais rápido do que a gente costumava observar em relação aos últimos anos. Em relação à média histórica está um pouco abaixo, mas em função principalmente desse ciclo um pouquinho mais inicial, um pouco mais demorado, mas como um todo começa já com essas particularidades. Todas as regiões já começaram a plantar? Sim, praticamente todas as regiões, algumas com mais intensidade do que outras. Se a gente for pegar, filtrar o estado de Mato Grosso, os principais começaram já região norte, região médio-norte e região oeste, que são as regiões com mais intensidade de plantio. É uma safra que você já tem mostrado, os produtores têm dito isso, tende a ser menor do que aquela safra recorde que nós tivemos na safra 22-23. Exatamente, a gente está nesse momento levantando, principalmente no começo de janeiro agora, levantando as condições, já vinha projetando uma safra bem menor em relação ao último ano, principalmente por conta da redução de área, então os produtores já vinham lá desde o ano passado desmotivados em relação aos preços, aos custos que mantinham mais elevados e principalmente agora também o aperto de janela, que a gente deve ter no próximo relatório até um ajuste em função disso, porque os produtores reposicionando essas últimas áreas, preocupação agora com o ciclo de colheita de soja, que deve impactar a área de milho também nessa temporada. No ano passado, aqui no estado, cerca de 7,5 milhões de hectares. A projeção, por enquanto, que vocês têm é em torno de 7 milhões, ou seja, uma queda aí de 6,2%, 6,3%. E a produtividade também vocês já pontuam como uma menor do que o ano passado, podendo ficar ainda mais baixa pelo que você está dizendo. Exato, principalmente o primeiro da área, então a gente possivelmente deve trazer um reajuste em função disso. Principalmente os produtores estavam aguardando as definições de janela, de clima em dezembro, agora em janeiro, fevereiro, para fechar os últimos ajustes, delimitar essa safra, que deve ter realmente uma retração, principalmente por conta desse atraso que nós estamos vendo no ciclo e na preocupação dessa temporada. E o olhar de produtividade, que é um clima totalmente aberto ainda. Então, a primeira safra foi bastante impactada. A gente está vendo um janeiro muito chuvoso, uma perspectiva de fevereiro também bastante chuvoso. Só que o que nos aguarda, os indicativos de previsão de clima de médio a longo prazo, são regimes de chuvas abaixo da média histórica para março e abril, que é um ponto de extrema preocupação, já que é o fator limitante de produtividade da segunda safra do estado. Perfeito, então vamos aguardar então os próximos números do IMEA, uma safra que a gente sabe então é uma safra com um grande ponto de interrogação, né, os produtores Exato. fazendo contas, né, e realmente buscando tornar viável uma safra que começa muito difícil. Com certeza.